Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 14 de outubro do ano da graça de 2020 e apesar de o tempo já começar a ser muito fresco pela manhã, hoje o dia está tão bonito que eu não pude evitar de vir cá para fora para termos estes nossos momentos de reflexão na palavra. Ahm, e na sequência daquilo que temos considerado na Epístola de Tiago, ahm, o versículo 19, depois de Tiago nos ter lembrado de dois aspectos absolutamente essenciais. A fonte, quem está a falar é Deus e está a falar com o seu povo, com aqueles que Deus resgatou, gerou através da sua palavra. Foi isso que ele nos lembrou nos versículos 17 e 18 e nessa sequência. Lembramos também, e nunca podemos deixar de manter isso em mente, que Tiago se apresentou como servo e é nessa condição também que ele experimenta todas estas coisas. E então, com tudo isso em mente, no versículo 19, então Tiago vem falar sobre o aspecto absolutamente essencial da nossa vida espiritual, que tem a ver com a comunicação. E estes são princípios que, obviamente, podem ser aplicados aos nossos relacionamentos, são princípios de sabedoria para os nossos relacionamentos interpessoais, mas Deus está a falar connosco. É Ele que está a dirigir a sua palavra para nós e está a falar com o seu povo. E precisamos de não esquecer esses factos absolutamente essenciais. E por isso, no versículo 19, começa então por dizer: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem, pois, seja pronto para ouvir. E eu queria hoje pensar particularmente sobre este aspecto do estar pronto para ouvir. Quando nós fazemos uma pesquisa no Antigo Testamento, é impressionante a quantidade de expressões da parte de Deus em relação a este aspecto tão importante de ouvir. Obviamente, quando Tiago está a falar sobre este conceito, e ele chega até nós de diversas formas, também no Antigo Testamento, não está só a falar sobre este aspecto mecânico e físico de ouvir. Ler a palavra é ouvir o Senhor, tudo aquilo que entra de palavra na nossa vida está simbolicamente presente neste ato de ouvir. Mas é impressionante como Deus no início sempre foi insistindo, ouvir. Era fundamental ouvir Deus. É depois também muito interessante percebermos que a certa altura, conforme a história se foi se desenrolando e o povo de Deus foi experimentando tanta coisa errada e se foi afastando de Deus, tantas vezes Deus usou profetas para denunciar exatamente isso. Vocês não me estão a ouvir, vocês não estão a dar ouvidos àquilo que eu vos estou a dizer. E Deus referiu isso muitas vezes, obviamente houve avanço e recuo nessa relação e nessa experiência da parte do povo de Israel, mas há uma intencionalidade de Deus também em denunciar que de facto houve uma quebra da atenção da parte do povo e deixando de ouvir o Senhor, isso trouxe consequências para a sua vida. Quando vamos lá a Mateus capítulo 7, amados, nós encontramos aquele que é o registro do maior discurso proferido pelo Senhor Jesus Cristo, que temos registro, obviamente. Provavelmente poderão ter havido outros, mas Mateus, a partir do capítulo 5, tem aquele que é conhecido como o Sermão do Monte. É um longo discurso da parte do Senhor Jesus para os seus discípulos e para aqueles que estavam perto dele. Uma coisa muito interessante, diz o versículo 28 do capítulo 7. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aquelas multidões ouviram Jesus e maravilharam-se. E ao ler estas palavras, eu estava-me a questionar: amados, será que nós nos andamos a maravilhar com aquilo que Jesus está-nos a dizer nestes dias? Se calhar ainda temos um outro problema anterior a este. Será que estamos a ouvir o que Jesus está-nos a dizer por estes dias? Será que não andamos com os nossos ouvidos como que entupidos
encharcados, saturados de tanta informação, de tanta coisa, que deixamos de ouvir o Senhor Jesus Cristo falar? É porque, bom, se não o ouvirmos, vai ser muito difícil nós nos maravilharmos com as palavras dele. E portanto, provavelmente o primeiro aspecto tem a ver com isso. Precisamos urgentemente de criar disponibilidade, prioridade para ouvir Jesus. É porque se nós não ouvirmos o que ele tem para nos dizer, e eu lembrava isso no domingo, e os irmãos conhecem as expressões que o Senhor Jesus Cristo, e são inúmeras aquelas que ficaram registadas da parte do Senhor Jesus Cristo em alertar aqueles que andavam com ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era essencial ouvir o que ele tinha para dizer. Será que não temos de tomar medidas radicais, significativas para resolver este problema, para ouvir Jesus? Ouvir Jesus. Porque a única probabilidade que nós temos, de facto, de nos maravilharmos com o que ele nos diz é se o ouvirmos. Mas depois vem essa outra parte. Será que também nos andamos a maravilhar? Ou aquilo que o Senhor Jesus nos anda a dizer já se tornou vulgar? Um dos perigos que nós temos nesta matéria, aliás, e que o Senhor Jesus termina o Sermão do Monte a falar sobre esse assunto, é o perigo das falsas doutrinas. E Jesus, no versículo 15, chama a nossa atenção para o perigo dos falsos profetas, daqueles que dizem coisas erradas, que, como Paulo fala a Timóteo lá em 2 Timóteo capítulo 4, que nos vão criando coceira nos ouvidos e que já nem têm disponibilidade para ouvir a sã doutrina por causa dessa intervenção malediciosa, destrutiva, daqueles que não pregam, daqueles que não partilham a verdade do Evangelho. É porque se nós não estivermos atentos ao que estamos a ouvir, há grandes probabilidades também caímos nesse erro. Podemos nos maravilhar com coisas que são realmente impressionantes, só não vêm de Jesus. Amados, este é um assunto muito sério que me tem preocupado, e nestes dias em que temos nos aproximado destas exortações através de Tiago, tem-me feito pensar muito sobre este assunto. A expressão que o salmista coloca lá no Salmo 1, de meditarmos na palavra dia e de noite, esta constância de proximidade com a palavra, nada mais. Obviamente que não há problema nenhum. Aliás, é muito bom nós ouvirmos aquilo que homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, nos têm ajudado, têm registado ajudas para compreendermos a palavra. Homens e mulheres estudiosos que nos ajudam a compreender as verdades presentes na Bíblia, mas a palavra como centro. Precisamos de ter disponibilidade para ouvir a palavra acima de qualquer outra coisa. Se nós analisarmos o nosso dia-a-dia, um dia da nossa vida, e provavelmente a vossa realidade não será muito diferente da minha, conseguimos perceber claramente pela nossa agenda a disparidade que existe entre a quantidade que ouvimos de coisas que não são de facto de Deus a falar, não é Jesus a falar connosco, e aquilo que de facto é tempo disponibilizado para ouvirmos Jesus falar. E nós precisamos de alterar isso, amados, precisamos de dar prioridade máxima, precisamos de estar prontos e disponíveis para ouvir Jesus falar, para nos podermos maravilhar, para que de facto a sua palavra possa vir e possa nos surpreender, nos possa incomodar, mas que ela realmente possa fazer toda a diferença nas nossas vidas. Amados, fica esta exortação, esta partilha para todos nós. Temos que ir ao Pai em oração, pedindo para que Ele nos ajude também nesta importante área da nossa vida, porque se nós não ouvirmos o Senhor, estamos perigosamente a afastar-nos dele, e isso vai sempre ter consequências para as nossas vidas.
Amados, desejando um dia tremendamente abençoado, que este sol que brilha possa ser simbólico daquilo que é Jesus a brilhar na nossa vida, que o Senhor nos ajude. Vamos continuar a cuidar-nos uns dos outros em oração. Hoje, mais tarde, pelas 8h30, teremos o nosso estudo da Escola Dominical, no nosso tempo de culto e de estudo bíblico. Todos são muito bem-vindos para podermos continuar a estudar o livro de Isaías. Um dia muito abençoado. Que o Senhor nos abençoe, guarde e dirija, e que Ele, acima de tudo, brilhe nas nossas vidas como o sol brilha nesta manhã. Um abraço grande.